Acima da realidade terrena, existe uma realidade que opera sobre nós. Um convite ecoa do coração de Deus para o nosso. Desfrutar da plenitude da vida que se manifesta em seu reino. Os céus estão abertos. Jesus afirmou: o reino de Deus está entre vocês. Hoje, há uma dimensão do reino que deseja se manifestar em nossas vidas. Mas como podemos viver essa realidade? Como entender e desfrutar a vida no reino de Deus? Durante a série de mensagens Céus Abertos, desfrutando da vida no reino de Deus, vamos mergulhar na palavra e explorar 4 dimensões fundamentais do reino. E hoje vamos compreender o governo no reino de Deus, descobrindo como sua autoridade nos guia com justiça e nos conduz a uma vida segura e plena. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Você foi criado para viver a partir dessa realidade e desenvolver o propósito de Deus por meio de sua vida. O reino de Deus está aqui. Desfrute e viva plenamente. Glória a Deus. Então vamos lá, terceira mensagem da série Céus Abertos, desfrutando da vida no reino de Deus. Essa é uma mensagem que nos traz o ensinamento de que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Que a nossa vida aqui é uma vida temporal, estamos de passagem. E por que precisamos ser relembrados disso? Porque somos cercados de muitas pressões, necessidades e coisas que nos puxam para viver só uma vida aqui na terra temporal, nos esquecendo de que tem uma vida eterna para frente, adiante de nós. Então, muitas vezes, o que é temporal acaba nos abalando tanto que nos esquecemos do que é eterno. Então, esta série é para nos relembrar disso, porque só podemos desfrutar daquilo que conhecemos. Lucas 17, 20, Jesus respondeu que o reino de Deus não vem de modo visível. Então, o reino de Deus não é uma coisa, o reino de Deus não é um lugar geográfico, o reino de Deus é espiritual. Não, por isso não podemos dizer, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus é Jesus, o reino de Deus é o povo de Deus, o reino de Deus é a igreja, e por isso não podemos simplesmente olhar pelas coisas, mas o que significa isso no mundo espiritual. Paulo já diz que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. E é por isso que no reino de Deus nós cremos na oração, nós cremos no jejum, nós cremos no voto, nós cremos em milagres, nós ofertamos, nós sustentamos o reino de Deus aqui na terra através da nossa vida e testemunho das nossas ofertas e das nossas orações. Somos o povo do reino, não é um império, mas o reino de Deus. E o reino de Deus é este reino que vai além de palavras, é do poder de Deus. Temos que priorizar a vida no reino, porque senão passa e nós não priorizamos. Por isso Jesus já disse no seu sermão mais famoso, busquem primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O reino de Jesus, ele é um reino espiritual. Então vamos à terceira mensagem desta série, agora pensando no governo do reino de Deus em nossa vida. 600 anos antes de Jesus nascer, Deus enviou o profeta Isaías para falar que haveria um rei mesmo, e haveria um reino que se instalaria neste mundo. Isaías 9:6 foi profetizado isso. No Natal nós relembramos muito essa promessa, vamos dizer juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Olha só, o governo. Então Jesus nasceu, se cumpriu essa palavra profética e ele tem tudo em suas mãos. Ele é um rei e tem um governo. Não é que tudo está simplesmente no controle de Jesus. Não, está tudo sobre o controle de Jesus. O diabo ele tem um poder muito limitado. O governo mesmo
soberano está sobre as mãos de Jesus. E veja que em Lucas 1,33, olha a conexão. Isaías promete 600 anos antes que Jesus viria e ele teria um reino. Este reino teria um governo poderoso sobre os ombros de Cristo. E em Lucas capítulo 1,33 diz: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, devolvendo aí a conexão. Isaías profetiza 600 anos antes, e aí cumpre-se a promessa com Jesus, nasce Jesus, mas não nasce isolado. Jesus tem um histórico, Jesus tem uma ascendência, porque da parte do homem, Jesus é o filho de Maria, José é o seu cuidador, e José é da tribo de Davi. Então isso está escrito. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, isto é, o povo de Israel, e o seu reino não terá fim. O reino local dos israelitas, não, porque nós somos o Israel de hoje. Então Jesus veio, cumpriu-se a profecia, está ligado à raiz de Davi, mas na igreja representa que não terá fim. Pelo reino de Deus não tem fim. E quem faz parte do reino de Deus? Judeus convertidos, cristãos convertidos, pessoas de todos os povos, línguas e nações, e esse reino não terá fim, e eu e você fazemos parte de Moçambique, do Brasil e até os confins da terra. Um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça, disse Isaías 32, verso 1. Que príncipes são esses? Somos nós. Há um rei, e nós somos os príncipes desse reino. Não tem a ver com o império, tem a ver com o reino de Deus. E nós somos os príncipes e princesas desse reino. Não tem a ver com aquela mentalidade de lembrar de castelos medievais. Isso são impérios humanos. Tem a ver com reino, com realeza, com mundo espiritual. Você já percebeu que movimentos feministas e coisas que colocam o homem numa vida muito liberal não gostam que a gente chame os meninos, as meninas de príncipe e princesa? Não gostam. Agora por quê? Uma ilustração tão bonita, você só está colocando em coisas boas, você está falando de realeza, beleza, organização. Olha, deixa eu dizer uma coisa, se você não gosta de hierarquia, de organização, você não vai gostar do céu. O céu vai ser assim. Tem Deus soberano, tem Jesus Cristo, o Filho, tem o Espírito, tem anjo, tem arcanjo, tem serafins, tem crente convertido com galardão, tem aquele que não tem galardão, porque o céu não tem problema com hierarquia, o céu não entra pecadores não arrependidos. E a vida na terra já é uma preparação para o céu. Então, se você gosta de rebelião, de bagunça, de nada que tenha excelência, de nada que tenha organização, então das duas uma, ou você não vai querer ir para o céu, ou se você vai é melhor ir se preparando, porque a vida na terra é um teste para a eternidade, é uma preparação para a eternidade. Então nós somos sim filhos e filhas do rei, e nos faz então, o que é, se Deus é rei, e nós somos filhos e filhas do rei, o que somos? Príncipes e princesas de onde? Do reino de Deus, não é de qualquer império humano, é do reino de Deus. Está aqui, ó, príncipes governarão com justiça. Isso aqui não está falando de um sistema de governo, não está falando de coisas temporais, está falando de um reino eterno que Jesus, ao vir à terra, veio instalar, e o seu reino não terá fim, que vai além de uma etnia, que vai além de um povo local, se estende por todos os povos, os 200 países do mundo, em todos os tempos da história, inclui eu e você aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em fevereiro de 2025. Independente do seu sexo, da cor da sua pele, do seu grau de escolaridade, do quanto você conhece do mundo da química, da física, da matemática, da geografia, porque isso tem a ver com uma questão de fé. 4 pressupostos gerais sobre quem quer de fato viver sobre o governo de Deus neste mundo,
temporal, caminhando para o reino de Deus eterno, atemporal. Então, 4 bases que sustentam isso. Primeiro, creia que há um rei eterno. Tudo começa por aí. Se você não crê que há um rei eterno, não interessa o reino. Salmo 99, verso 1, leia comigo. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Então há um rei e você crê neste rei. Deus reina sobre as nações. Ele está assentado em seu trono. Ele julga com justiça, governa os povos com retidão. Segundo pressuposto, creia que existe um reino espiritual. No momento que você crê que há um rei, e esse rei reina, ele reina sobre um reino espiritual. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu amado Filho, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Como devocional de hoje, as promessas de Deus nos fala, as promessas do nosso bom Pai, sobre a promessa da vida eterna. João 5, 24, diz que nós temos esta promessa de eternidade. Então, crer nisso me ajuda a viver aqui na terra todos os dias sem me tornar uma pessoa mundana. Então, se existe um reino, também tem um governo neste reino. Jesus, ele disse que o reino dele não é deste mundo. Por isso que Jesus nunca pegou em armas, Jesus nunca mandou ninguém se rebelar contra César. O império de César, o império romano, nos dias de Jesus, era cruel, violento, corrupto, liberal, profano. Mas o Senhor Jesus não nos mandou derrubá-lo na base de força física. E por aí vai. Eu tenho percebido que no Brasil começa a ter um movimento pró-impeachment de novo. E eu, em particular, penso que se vivemos numa democracia, tem uma eleição, nós, se vivermos assim, é eleito, depois a gente trabalha pelo impeachment, porque a gente não gosta, porque a gente não concorda, isso vai começando a ruir a nossa já frágil democracia. Então, não gostou, não é bom, então vamos esperar, vem uma próxima eleição e se escolhe outro. Porque a democracia já é bastante frágil. Se começarmos a olhar por essa perspectiva, podemos ter mais problemas. Então temos o recurso da fé, temos o recurso da oração e numa democracia também temos o recurso do voto. Um outro pressuposto é o desejo de fazer parte do reino. Então, há um rei eterno, tem um reino espiritual e eu quero fazer parte dele. Porque o reino de Deus é um reino de amigos, não é um império. Você precisa querer fazer parte deste reino de Deus. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículo de número 8. Nesse lugar, você encontra o quê? Cidadania e proteção. Sobre o reino de Deus, você encontra cidadania e proteção. A maneira de Deus agir não pode ser compreendida simplesmente pela luz dos homens. Não é pela filosofia, ideologia ou até mesmo democracia, mas pela fé em Deus. E o quarto pressuposto, já que tem um rei, tem um reino, e eu quero ser parte desse reino, eu fui convidado, eu aceitei entrar nesse reino e ser transportado para o reino de luz, eu tenho que entender que há um juízo do reino de Deus. Salmo de número 79, 6. Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então veja bem,
quem que vai julgar um povo que não reconhece o Senhor? Não sou eu. Existe um rei, tem um reino, eu quero fazer parte deste reino, então eu entrego o governo e o controle na mão do Senhor. Quem que vai julgar as nações é o Senhor, não sou eu nem você. Porque Ele é que vê tudo, Ele é que sabe. Por isso eu tenho que amar todas as pessoas, eu não tenho que julgar. É impressionante como tem gente que quer liberdade só para ele, não quer para o outro. O evangélico tem liberdade, então tem que ter liberdade todas as outras expressões de fé. E o Senhor vai julgar no final cada um. E nós temos que amar uns aos outros. O nosso mandamento de Jesus, e ele chama do grande mandamento, é para amar todas as pessoas. Eu e você, que amamos ao Senhor e que somos parte do reino, temos que amar as pessoas que escolhem outro tipo de religião. Temos que amar os diferentes dentro do cristianismo, e dentro do cristianismo tem cristianismo católico, cristianismo ortodoxo, cristianismo espírita, cristianismo nominal, e aí tem, dentro dos evangélicos, tem um monte de segmento, e nós temos que amar todos. Amar não significa concordar. Amar é algo muito mais profundo. Mas também não amar só os cristãos. Amar quem é judeu, amar quem é muçulmano, amar quem é budista, amar quem é shintoísta. Agora, o Senhor vai julgar quem de fato creu nele, quem o aceitou como Senhor e Salvador. Não cabe a mim julgar, cabe a mim aceitar Jesus e entregar o governo de todas as coisas a Ele. Então, creia que haverá um juízo. E por eu crer, eu agora estou sujeito ao reino de Deus. Isso não é uma coisa que eu vou viver julgando e condenando ninguém. Mas está escrito em 1 Pedro capítulo 4, 5, o quê? Leia comigo. Todos terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então isso aqui são 4 pressupostos sobre quem de fato deseja viver sob o governo do reino de Deus. Você crê que há um reino, você crê que existe, crê que há um rei, um reino, quer fazer parte dele e sabe que haverá um juízo. Nós vamos prestar contas a Deus. Na vida, gente, por ser um bem maravilhoso, mas de atribuição temporária, nós vamos prestar conta. Jesus até contou uma ilustração, uma parábola sobre isso, que é a parábola da vinha, que veio, cuidou da vinha, e o Senhor da vinha vem e quer prestação de contas. Deus vai pedir conta dos seus anos de vida, Deus vai pedir conta do seu trabalho, da sua influência. Ao que Ele deu mais, Ele vai pedir mais, ao que Ele deu menos, mas ninguém vai ficar sem prestar conta da sua vida, do seu conhecimento, da sua influência, do bem que você precisa fazer, que está no seu raio de influência, prestar conta como pai de família, como mãe, como filho, como trabalhador, como militar, como policial, como empresário. Cada um, o que você tem nas suas mãos, você prestará contas a Deus. Essa semana vimos em São Paulo, acho que foi em São Paulo, uma pessoa que trabalhava num lugar que revende carro de luxo. E o rapaz pegou lá e quis dar uma volta no carro de luxo. E o carro valia mais de 3 milhões de reais. E ele não só se conteve em dar a volta no carro de luxo, ele quis acelerar o carro de luxo. E aí ele quis passar da velocidade dentro de um quarteirão urbano. O que aconteceu? Não está acostumado com o carro, não está acostumado com a velocidade, o carro perdeu o controle. Agora eu fico imaginando ele voltando para a loja e dizendo ao dono da loja que ele arrebentou um carro de 3 milhões.
Tenta imaginar a cena. Agora, tenta imaginar a cena do chefe dele, gerente ou dono da loja, tendo que comunicar para o dono do carro. Querido, a vida é assim. Paga agora ou paga depois. Se você for um mau mordomo, como esse rapaz, que não deveria ter entrado no carro, porque o carro não era dele, o carro estava lá não para passear, mas para vender. Então, eu e você um dia também vamos prestar conta. Se eu dirigir mal, se eu for um mau mordomo, o Senhor vai cobrar de mim o que Ele me entregou. Ele não vai cobrar do outro que você tem que fazer. Presta conta da tua mordomia. Coloca aí de novo o versículo. Todos, diga comigo, todos. Todos terão que prestar contas àquele que está preparando para julgar os vivos e os mortos. Da mesma maneira que aquele funcionário que trabalhava naquela loja vai ter que prestar conta, que o dono vai ter que prestar conta, eu e você vamos prestar conta. Não vamos prestar conta de um carro desse valor, porque eu espero que você não seja uma pessoa, não é que é certo ou errado ter um carro desse valor, mas sábio não é. Olha o país que você mora, olha as diferenças sociais que temos. Então, para mim, se você comprar um carro desse, já começa todo errado por aí, porque o dinheiro que você tem, mesmo que você tenha tanto dinheiro assim para botar num carro, não é sábio você colocar o seu recurso nisso. Para um cristão que faz parte, tem entendimento do reino, tem muitos outros lugares melhores para você aplicar o seu recurso do que um carro desse. Nós não temos nem rua para andar nesse carro, né? Então não é uma questão de certo e errado, mas não é sábio. Mas tudo bem, eu e você não temos um carro desse. Mas nós temos algo mais do que esse carro. Nós temos uma única vida. E o que eu tenho feito com ela? O que você tem feito com a sua vida? Porque você vai prestar contas a Deus. E o prazo da prestação de conta está passando. Porque cada dia que passa, está chegando a hora da prestação de contas. Então, esses 4 pressupostos estejam na sua mente e no seu coração. Uma vez que eu estou vivendo sobre este governo do reino de Deus, que entende que há um rei, que há um reino, que tem súditos e tem um juízo, eu preciso viver sob esta realidade. E dentro desta realidade, quero te dar 6 chaves para viver a vida no reino. Independente de que profissão que você tenha, o grau de escolaridade e a sua posição na sociedade e quanto tem na sua conta bancária. Primeiro, assuma valores reais para o seu comportamento. Diga comigo, comportamento. O seu comportamento amanhã, na sociedade, a forma como você se comporta, vai dizer se você entendeu a primeira parte dessa mensagem. Porque você, sendo parte do reino, não vai se comportar de qualquer maneira e de qualquer jeito. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga comigo, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno, pense nessas coisas. Então amanhã você vai fazer algo na sua empresa, passa nesse filtro. Olha, isso é verdadeiro? Não, não é. Então já não passou. Isso aqui é correto? Não, não é. Então também não serve. Coloque esse filtro na sua vida. Porque cidadãos do reino têm esse filtro. Você não é melhor do que ninguém, não é pior do que ninguém, mas você tem comportamento de quem vive no reino. Ah, mas todo mundo faz. Você chega num trabalho novo, aí vem um filho do inferno e fala, olha, aqui todo mundo faz assim. Então, você vai fazer diferente. Isso pode lhe custar uma demissão? Pode. Mas do emprego, não do reino de Deus.
Quem está lendo a Bíblia nessa jornada do ano, eu estou lendo na NVT, e nesses dias a gente vai lendo a lei de Moisés, e agora termina Números e começa Deuteronômio. Tem hora que cansa, não é só você, eu também. Mas tem um valor que fica claro na lei de Moisés. A lei é para quem crê. A lei não é para o pagão, a lei não é para o idólatra. A lei é para quem escolhe crer. E não é para limitar, é para proteger. Então, dentro do contexto judaico, eles estavam, entenda assim, por que tinha que ter essas leis? Eles foram colocados, Canaã já existia, tinha cidades grandes, fortificadas. Esses povos que lá viviam, eles eram pagãos até a tampa. Eles faziam tudo o que era abominável ao Senhor. Então, para protegê-los, o Senhor coloca eles dentro do reino de Deus. E esse reino de Deus tinha regras diferentes para justamente mostrar uma separação entre o profano e o santificado ao Senhor. Não era para limitá-los, era para protegê-los. Então tudo depende de como que você lê as Escrituras. Se a sua cabeça é de escravo, você vai ler tudo pensando em escravidão. Mas se a sua cabeça é de servo, é de príncipe, você vê numa outra perspectiva. Segundo, você escolhe atitudes reais para os seus relacionamentos. Diga comigo, relacionamentos. Então, estar no reino significa que o meu comportamento é real. Estar no reino significa que os meus relacionamentos são reais. Perdoem as ofensas uns dos outros. Pai Celestial também lhes perdoará. Então, qual é a atitude para o relacionamento? Você faz o que você quer que façam com você. Você perdoa porque você quer ser perdoado. Você ajuda porque você quer ajudado. Você ama porque você quer ser amado. No reino existe uma semeadura da lei da reciprocidade. Está cheio de gente aí fazendo passeatas nesse mundo que exige respeito, mas não respeita ninguém. Como assim? Não funciona. No reino de Deus é diferente. Porque o que eu quero colher é o que eu devo plantar. Simples assim. Atitudes para os meus relacionamentos. Meus relacionamentos são guiados não pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que o mundo acha, mas pelo padrão de Deus. Seu casamento. Aprendemos biblicamente que sexo é dentro do casamento para casados, certo? Mas essa é a única verdade? Não. Então, se é dentro do casamento entre o marido e a esposa, pode tudo? Não. Porque não é só uma questão de relacionamento sexual dentro do casamento. Relação sexual dentro do casamento também dentro dos padrões de Deus. Porque nem tudo que serve para o mundo serve para nós. E não é uma questão de religiosidade, é uma questão de princípios. Da mesma maneira que era com o povo de Deus lá em Canaã, para proteger. Terceiro, quando você crê e aceita o governo do reino de Deus sobre a sua vida, torna a palavra real para os seus compromissos. Por isso, sua palavra vale. Mateus capítulo 5, 37, vamos ler juntos? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Gente, o mundo está se deteriorando tanto, tanto, tanto. Eu só tenho 54 anos de idade, só, né? Embora que você fala para um menino de
20, ele não acha só, ele acha muito, né? Mas quando a gente chega nessa idade, né, Garax? Então a gente só. A pessoa morre com 70 anos, morreu novo, né? É tudo a perspectiva, né? Para nós, morreu novo. Quem quer morrer novo aí? Ninguém, né? Então você está falando de 90, 100, né, João? A perspectiva da vida cristã, você não mede por baixo, você mede por cima. Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão. Não tem vergonha não, não é vergonha estar solteiro, né? Tem muitos solteiros. Há uma pressão no mundo para você casar. Depois tem uma pressão para você ter filho. E depois você tem um filho, tem uma pressão para ter 2, para ter 3. Então, desencana que você vai ser pressionado para o resto da vida. Tudo bem, faça disso um limão, uma limonada. Mas você que está solteiro, quando você está pronto para casar? Quando você não precisa casar. Você está bem com Deus, está bem consigo mesmo, está bem com a sua mente, com o seu coração, com o seu espírito. Você tem valores do comportamento, você tem atitudes para o relacionamento. Então você tem um compromisso. Eu vou casar não com qualquer um, eu vou casar quando eu encontrar a pessoa de Deus para a minha vida. Você passa a ter compromisso. Não é sobre um papel que você assina. Como eu disse, eu tenho 54 anos de idade. Mas na década de 70, eu nasci em 70, né? Década de 70, 80, eu me lembro que uma vez que a pessoa falou, não tinha esse negócio assim. Onde eu fui criado, no interior, se a pessoa falar assim, eu vou fazer. Esquece. Eu vou lá. Eu vou te dar isso. Eu vou comprar tal coisa. Os mais novos não sabem o que é a expressão do fio do bigode. Não é? Fui lá atrás, né? Porque falou, estava falado. Existe uma coisa que chamava a honra de um homem. Se ele deu, era como uma palavra de um rei. E há uma expressão, palavra de rei não volta atrás. Se falou, está falado. Se deteriorou a palavra, hoje se deteriorou o contrato. A pessoa não sustenta, não é o que ela fala. A pessoa na sociedade de hoje, ela não sustenta o que ela assina. A assinatura e nada é a mesma coisa. Mas, querido, isso é um mundo. Você não vive segundo o mundo. Às vezes eu vejo algumas coisas no meio evangélico que eu fico pensando, gente, esse indivíduo não tinha pai e mãe, não? Porque é muita vergonha alheia a maneira como se comporta na sociedade. Jesus disse que eu e você somos sal da terra, luz do mundo. Não interessa que ninguém está vendo, não interessa que não te estão cobrando. Você tem a mente de Cristo, você tem a consciência de Cristo. Você não mente, você não rouba, você não trafica, você não se corrompe por um único motivo. Porque você tem uma palavra para honrar os seus compromissos. Leia comigo o Salmo 15, verso 2, todos juntos. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Só isso. Só isso. E você vai terminar bem se você guardar este verso só com essas duas linhas. Olha para cá. Sustente a verdade sustentará você. E você vai dormir o sono do justo. Você pode não ter tudo que gostaria, mas você vai deitar e dormir e acordar, porque o Senhor vai te sustentar, como diz o Salmo de número 3. Quarto, se baseia na justiça real para tomar suas decisões. Amanhã você vai decidir, não é o que um juiz decidiria, é o que você vai decidir. E aí tem uma coisa básica para você fazer. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas, disse Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, 33.
Um pastor norte-americano, há muitos anos atrás, esse livro já é até de domínio público, ele escreveu um livro chamado, o nome dele é Sidney Sheldon. Ele escreveu um livro chamado Em Seus Passos, que faria Jesus? Você está lá amanhã para tomar uma decisão. O pastor pode não estar perto, o irmão pode não estar perto, seu GDC não está perto. Então você tem que tomar a decisão, não dá para consultar ninguém. É só você fazer uma oração. Jesus no meu lugar, ele faria o quê? O que Jesus faria? Querido, se você fizer esta colocação, tenha certeza que você vai acertar nas suas decisões. Porque não é o que você acha, o que você pensa, o que você gostaria. Não, é o que Jesus faria se ele estivesse lá naquela cadeira amanhã, se ele estivesse com aquela caneta para tomar aquela decisão. O que ele faria? Ele iria tomar uma decisão como? Pede Jesus para sentar lá na sua cadeira. E você vai ver que isso vai ser bênção. Então a justiça é baseada, as decisões são baseadas na justiça real. O teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. O cetro de justiça é o cetro do seu reino. Ah, mas pela lei brasileira pode fazer isso. A lei brasileira pode estar errada. Você não vai fazer porque a lei permite ou não permite. Por exemplo, perdão geralmente não está na lei dos homens, mas Jesus perdoaria. Então, Davi reinou sobre o povo de Israel, administrando o direito e a justiça a todo o povo. E assim, ele conduziu o povo de Israel por 40 anos, governou em paz e prosperidade sobre Israel. Empreendeu batalhas, mas trouxe paz e conquista a Israel. Quinto, gera misericórdia real para os seus julgamentos. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Esse é o padrão do reino. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então não é ser bonzinho, não é dizer sim para todo mundo, mas ser uma pessoa com misericórdia. O ser humano muitas vezes não tem isso. Eu vi essa semana que alguém foi reformar a sua casa e contratou lá um serviço de um pedreiro. E o pedreiro começou a quebrar o piso. Eu fiquei só olhando. Talvez algum viu esse vídeo. E daqui a pouco achou embaixo do piso que quebrou a cerâmica um jabuti. Parece que jabuti está em moda, né? Até ovo de jabuti, né? E achou o jabuti. E estava embaixo da construção, embaixo do concreto. Mas o animalzinho estava vivo ainda. E o camarada lá, quebrando, achou o jabuti. E pensa bem, o coitado do jabuti, lá embaixo. Ele estava anímico, porque a cor do jabuti estava amarela. O casco estava deformado, porque ele estava num lugar tão apertado que ele cresceu torto. Em vez de pegar o jabuti e levar rápido para tomar uma água, para dar uma coisa para o jabuti, ele está tentando tirar o jabuti com o cabo do martelo. E eu olhando aquilo, eu falei assim, gente, não tem misericórdia, não? Pega o jabuti, leva para tomar água, dá a comida para o jabuti. Depois se descobriu que o jabuti estava enterrado ali há 10 anos e ainda estava vivo. Só, né, a natureza divina para explicar um trem desse, né? Ele passou ali comendo o resto das construções e depois veio a história. Diz que a família foi reformar a casa, contratou um serviço desse que traz entulho de outras construções e colocou ali e construiu esse piso novo por cima. Então o jabuti deve ter vindo pequenininho e ali ele foi ficando e sobrevivendo, comendo o resto de tijolos e pedras e assim por diante, né? Com certeza esse jabuti vai ser estudado, né? Agora, uma coisa.
Tem pessoas que não se importam, não é com animais. Tem pessoas casadas que não importa com o seu cônjuge. A pessoa está infeliz, está triste e não tem um companheiro. Gente, ninguém casa para ser infeliz. Tente voltar o que te uniu a esse homem, o que te uniu a essa mulher. Isso tem que ser restaurado, tem jeito sim, porque você está vivo, ela está viva. Ninguém casa para viver o inferno dentro de casa. E aí, óbvio que como cristãos, um cidadão do reino não maltrata animais. Um cidadão do reino não tem que ter animais domésticos, mas não pode maltratar nenhum animal, nem seu nem do outro, porque é criação de Deus. Não pode maltratar a natureza, porque a natureza é uma criação de Deus. Então tem que cuidar da natureza. E não pode maltratar o outro ser humano, porque ele é a obra-prima da criação, porque também hoje nós estamos vendo essa inversão. Tem gente que dá a vida por um outro animal, por um gato, um cachorro, e maltrata o seu semelhante. Você é criação de Deus, foi redimido por Deus e salvo para o reino. Então você tem que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu semelhante e zelar por ele. O seu semelhante começa dentro da sua casa, com as pessoas que vivem com você, que você tem que amar da sua família, dos seus relacionamentos, aqui na família da fé na igreja, mas também tem que cuidar da natureza, de todos os animais que Deus criou, e da natureza, cuidar das plantas, das árvores, do ar que respiramos. Não deve poluir a natureza por um motivo simples: criação de Deus e o mundo é nossa casa. Não é essa questão, se a questão ecológica hoje é usada para um discurso de um viés ideológico, etc. Não é nada disso. A questão é, você é responsável pelo ecossistema que você vive. E você tem que cuidar da água, do solo, da natureza, porque Deus criou e porque você vive aqui, aqui é a nossa casa. Simplesmente por isso. Tem crente que dá muito mau testemunho sobre isso. Joga lixo no chão, não cuida da natureza, maltrata animais. Um cidadão do reino não pode ser assim. Por quê? Porque você vive na misericórdia real em todos os seus julgamentos e procedimentos. E por último, um cidadão do reino, ele aceita a verdade real para a sua fé. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Eu sei que esse texto foi mal usado aí na política por políticos. Esse texto não está falando de revelação de verdade temporal desse mundo. Esse texto está falando sobre quem conhece Jesus, conhece a verdade da vida eterna. É mais profundo do que questões humanas. Asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Por isso Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, entendendo essas 6 chaves, se você crê no Rei, você crê no reino espiritual, você escolhe pertencer a esse reino espiritual, você sabe que vai prestar conta no dia do juízo da sua mordomia por ser parte do reino. Então, o nosso jeito de viver é sobre isso aqui. Não é sobre ser evangélico, não é sobre ser membro da igreja da cidade, não é sobre ser bonzinho, é sobre viver no padrão do reino. Isso aqui abre chaves, são chaves para abrir portas para uma vida que vai terminar bem. Nós vamos passar e vamos deixar aqui filhos e netos, uma descendência, e vamos também contribuir ou não. A grande questão no final é, o Senhor vai perguntar quantas pessoas vão estar no céu por causa do seu testemunho. Mas também Ele vai me perguntar quantos não foram por causa do meu mau testemunho. Às vezes eu fico pensando, hoje de manhã eu preguei na nossa igreja da cidade que estamos plantando lá em Campinas. E o Diego
batizou-se aqui sábado passado e hoje nós oramos por ele. A preciosidade. O primeiro batismo desse ano, lá da nossa igreja da cidade de Campinas. E um dos primeiros batismos. Não foi o primeiro, mas é um dos primeiros. Um homem se converteu e se batizou. Hoje ele estava lá com a sua esposa. E a sua esposa não é batizada. E ele veio me apresentar a sua esposa. E aí ela me disse: eu vou me batizar. Aí eu fico pensando, essa igreja é tão grande. Todo final de semana são tantos batismos. Mas para Deus, o Diego vale o mundo inteiro. E por isso eu saí daqui hoje, que poderia ter pregado para 4.000 pessoas aqui, eu fui pregar para 70 lá em Campinas. No mesmo amor, na mesma alegria. Porque não é sobre o número de pessoas que nos ouvem, é sobre a quem cremos para anunciar. E quando uma pessoa se converte, e domingo passado quem pregou aqui foi o pastor Luiz Araújo. Tantas vidas se decidiram para Jesus. Então também não é sobre quem vai pregar. Você sabe por que nós aqui da igreja da cidade não ficamos falando quem que vai pregar? Porque o nosso holofote não está sobre a vida de um homem, de uma pessoa. Quem brilha aqui é Jesus Cristo de Nazaré. E nós não queremos que você venha na igreja, porque vem um pregador famoso. Porque se a sua motivação ao vir na igreja não é Jesus, você vai sair por qualquer motivo. Quando a gente convida um pregador de fora da nossa família, é que a gente diz quem que vai vir. Mas não é nem para nos honrar, é para honrar ele. Porque vocês, nossas ovelhas, não vêm por causa de pregador. Vêm porque sabe que há um compromisso pela liderança dessa igreja, que nesse púlpito vai pregar quem tem vida para pregar, tem fruto. E por isso privilegiamos. Hoje, pela graça de Deus, querido, pelo que Deus tem feito nessa casa, a gente pode trazer qualquer pregador do Brasil para pregar aqui. Glória ao Senhor por isso. Mas nós entendemos que os melhores pregadores para pregar para a nossa família, aos domingos, são os nossos pastores. Porque é da casa. É o nosso povo que conhece nossas lutas, nossas dores, nossas necessidades. Num evento, numa conferência, todo mundo gosta de uma cereja no bolo, então a gente convida um preletor de fora. Ano passado terminou a Conferência Cidade, que já fazemos há 20 anos aqui. 20 anos. A conferência terminou em junho do ano passado. Lançamos as inscrições até hoje. Isso junho do ano passado. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 8 meses. Não divulgamos um preletor. Tem quase 5.000 inscritos. Aleluia. Porque o que vocês entenderam, as igrejas que nos seguem são nossos parceiros também. Eles estão pensando assim, eu vou na conferência cidade. Quem que vai ministrar, eu sei que vai ser gente muito boa e que eu vou aprender muito. Não é sobre um homem, não é sobre uma denominação, não é sobre estrelinha de Jesus, é sobre Jesus Cristo de Nazaré, o seu reino e a sua noiva, a igreja. Então o que edificamos aqui é sobre isso. E querido, vai viver sobre isso. Não fique atrás de vídeo de pregador famoso, de influencer.
leia a Bíblia todos os dias. Medite num devocional sério como o que você tem em suas mãos, as promessas de Deus. E permaneça na sua igreja família, no seu GDC, servindo no ministério, se voluntariando e saindo daqui para ser sal da terra e luz do mundo, como missionários. Porque oramos pelo pastor Flávio e a Midinha como missionários lá em Moçambique, mas aqui em São José os missionários são vocês. Aqui no Vale do Paraíba somos nós. Então não saia daqui como consumidor gospel, mas saia daqui como real discípulo de Cristo, para testemunhar onde você for, no seu ministério, em cada lugar, na sua casa, no seu condomínio. Você vai para uma reunião de condomínio, chegou você, chegou Jesus. Lá no seu trabalho amanhã, você quer hoje viver essa vida do reino? O reino de Deus não é só de comida e bebida, mas de justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida, na sua mente e no seu coração. Semana que vem vamos falar, a quarta e última mensagem dessa série, vamos falar sobre as armas do reino. Entendemos o que é o reino, temos o prazer de ser parte desse reino. Esse reino tem um governo sobre as nossas vidas, que vimos hoje. E semana que vem, quais são as armas que esse reino usa para lutar as lutas espirituais? Venha domingo em uma das celebrações da igreja da cidade. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.